o adolescente infrator. Aqui, a gente produz lei, a gente aplica a lei, mas a gente não ensina a população a lei. O pessoal, quando tem contato com a lei, é porque está dentro de uma delegacia sendo preso em flagrante. Ninguém falou para aquela pessoa, a pessoa fica sabendo através da mídia, quando sabe que determinada coisa é crime, ou então fica sabendo através do ensinamento religioso, por exemplo, está escrito lá num dos mandamentos, que é não matarás, não roubarás. Fora isso, o Estado não ensina a lei, nem para os filhos, nem para os pais. Não ensina nem para os adolescentes, nem para os adultos, a menos que a pessoa faça uma faculdade de direito. E aí a gente aplica a legislação a um adolescente. De que forma o Estado tem tratado o adolescente infrator, considerando isso que eu estou te falando? O Estado trata o adolescente infrator, né? E atualmente a gente vem usando a expressão em conflito com a lei, adolescente em conflito com a lei, porque o adolescente infrator acaba sendo um termo estigmatizante, digamos assim, né? Há muito tempo, desde 90, sempre da mesma forma. Costuma-se dizer até que o tempo que o adolescente em conflito com a lei possui para ficar internado, ele é mais rigoroso, porque seria mais rigoroso do que para um adulto, teoricamente, porque os 3 anos, quando ele está internado, ele não tem progressão de regime, né? Enquanto que o adulto ele teria. Por exemplo, se você ficar preso por homicídio, um homicídio simples, né? Que tem lá pena mínima, né? Se eu não me engano, lá de 6, não é isso? 6, sempre 12. De 12, acho que é 12, né? 12 anos, pena mínima. Homicídio é 12, 12 é 20. Acho que é 12 a 20. Se você ficar lá preso no homicídio simples, 12 a 20 anos, não sendo homicídio simples, ele não é hediondo. Se você quiser, se você tiver um bom comportamento, você vai progredir lá. Não é isso? Homicídio simples. Reclusão de 6 a 20 anos. 6 a 20, você vê. Aumentei um pouquinho. 6 a 20 anos. Se você quiser progredir, né, o homicídio simples não é hediondo, né? Ele só é hediondo se ele for praticado por grupo de extermínio, né? Então, com 1/6 da pena você progride, certo? Com 1/6 da pena. Então, ou seja, você cumprir aí 2 anos, você progride, né? O adolescente, ele não tem progressão. Então, se você olhar assim, abstratamente falando, ele fica 3 anos agarrado, certo? Ele tem uma revisão periódica de 6 meses, né? Mas geralmente ele fica ali os 3 anos, certo? Então ele, teoricamente, fica 3 anos agarrado. E alguém no homicídio simples, com 2 anos, ele já progride para o semiaberto, do fechado para o semiaberto. Ele já tem mais benefícios do que o menor de idade. Então, quem sustenta que o ECA já tem um rigor, usa esse argumento que eu estou passando aqui como um argumento de que ele não é revisado porque ele já tem aí, ele já é pesado, ele não tem nenhum benefício. Ele não tem livramento condicional, não tem... Esse é o argumento de quem sustenta que não, o ECA já é rigoroso, coisa e tal, não precisa, ele já tem ali uma revisão, ficam fazendo, né? Mas a questão do adolescente que está se sujeitando à medida protetiva é mais, assim, do adolescente em conflito com a lei, ela é mais complexa do que isso. Porque essa parte, até ele chegar ao ato infracional,
outras coisas antes deixaram de acontecer. Então, ele deixou de estar numa família, por exemplo, estruturada, ele deixou de ter tido uma educação, ele deixou de estar num sistema escolar, por exemplo, ele deixou de ter tido uma assistência social, ele, de repente, deixou de ter um atendimento num CRAS da vida, né, que tem também lá um atendimento de saúde mental. Ele deixou, a família deixou de ter um atendimento do Conselho Tutelar para ter direcionado o exercício de alguns direitos de cidadania que por falta desses exercícios, falta dessas orientações, uma mãe deixou de dar atenção devida ou direcionar a inscrição numa creche ou numa escola, né? Porque às vezes a mãe está sobrecarregada lá com o trabalho e a educação, porque o que eu vejo como delegado de polícia em lugares de interior, por exemplo, eu já fiquei em São João da Barra, já fiquei em Arraial do Cabo, em delegacias de interior, estou agora em Conceição de Macabuco, eu vejo em delegacias do interior, são famílias, muitas das vezes, muito carentes, muito carentes mesmo, de mães que não têm assistência, muitas das vezes, dos pais, tá? Nem da família que eu digo dos seus ascendentes, avós, são mães novas, os seus pais não estão ali para dar assistência, os pais, quando elas estão nessas condições, são traficantes, estão presos ou morreram. Quando tem assistência, os pais não querem conviver, eles dão assistência de longe, vão ali, cuidam um pouquinho, ajudam a cuidar, mas não querem ficar perto, às vezes até por conta do parente que é traficante, lá do cara que é traficante, não quer ficar perto. Aí a mulher, ela quer sair para trabalhar, mas os filhos são pequenos. É uma mãe que não tem instrução. Então você vê a ausência nesse momento do Estado, do município, né? Você não vê assistência social, você não vê o Conselho Tutelar. E qual é a saída para isso, sabe? Essas crianças vão crescendo sem essa assistência qualificada, né, da mãe. Aí ela aí essas crianças ficam com o vizinho, ficam com um tio, ficam com a avó, que por sua vez não é a mãe, não é o pai, que aí vão cuidando de qualquer jeito, aí ficam na rua. Aí por estarem na rua, começam a ver o colega da rua fazendo besteira, aí brincam com o colega da rua fazendo besteira, que por sua vez tá com um garoto um pouco maior, que tá, né, de repente traficando, tá brincando ali, tá vendo o tráfico acontecer, tá vendo o fulaninho armado. E eles vão tendo a referência masculina totalmente distorcida, totalmente errada. E aí é assim que vai começando a crescer o marginal de amanhã. Compreende? Então, você começa... Aí você vai me perguntar, onde entra o problema do ECA? Né? Aí eu te respondo, aonde está o aparelho de proteção dessa criança? Cadê? Ela aparece, sabe aonde? Quando ele é apreendido, quando tá adolescente, fazendo besteira, pô. Ele só aparece nessa hora. Aí a gente começa a discutir se o tempo dele ficar apreendido de 3 anos é bom ou não. Porque eles viraram chechelentos, remelequentos, e que a gente quer que eles fiquem o mais tempo possível no cárcere, pô. Porque eles viraram os excluídos. Então a gente quer que fique 5 anos, 8 anos, a gente quer que fique o mais tempo possível. Porque o sistema falhou lá atrás, pô. E vai continuar falhando, porque ninguém enxerga essa parte lá de trás. Ninguém enxerga. E parece que ninguém quer continuar enxergando. E nós vamos continuar falando desse assunto, ainda que a gente aumente para 5 anos.
Daqui a 10 anos, se a gente aumentasse a 5 anos hoje, ou para 8, daqui a 10, 20 anos, estaremos aqui falando do mesmo assunto. Você tá entendendo? É isso que eu tenho para falar do ECA.